Hoje eu quero usar a nossa primeira meia hora para bater um papo com vocês sobre um assunto que eu tô muito atrás, e que alguns de vocês me pediram para falar um pouquinho sobre, e eu só tenho condições mesmo de falar um pouquinho. Eu estou me preparando para poder falar um pouquinho mais depois. Então a nossa primeira meia hora, mais ou menos, eu quero usar para conversar com vocês sobre como é que a inteligência artificial pode nos ajudar e qual é a ameaça dela, pensando em Montessori especificamente, né? Eu não sou um grande sabedor das coisas de programação e tal, não é a minha área. Eu gosto muito de soluções tecnológicas para problemas humanos, eu uso muito, né? Uma boa parte daquilo que é feito no Lar Montessori é feito com a ajuda de um monte de inteligenciazinhas artificiais e etc e tal. E eu gosto de ler sobre isso e tal. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês, mas o foco não é a inteligência em si. Para isso tem um monte de lugar muito melhor do que o Lar Montessori para vocês. O foco é a educação das crianças num mundo em que a educação convencional não vai mais dar certo, né? Na verdade é esse o nosso ponto de partida. Porque e eu sei que para quem tem bebezinhos isso não parece muito importante agora. Quando esses bebezinhos estiverem com 6 anos de idade, já vai ser muito tarde para essa conversa acontecer. Se a gente for deixar para ter essa conversa quando os bebezinhos de agora estiverem alfabetizados, a conversa já vai ser muito tarde, essas crianças já vão estar vivendo num mundo que a gente não entende, do mesmo jeito que os adolescentes de agora, em grande parte, estão vivendo num mundo que os pais deles não entendem, porque uma década atrás a gente ignorou a importância da socialização virtual, né, das redes sociais, tal. Quando isso começou a aparecer e o pessoal começou a falar sobre a importância da gente entender aquele fenômeno, né, das redes sociais e tal, a gente ignorou isso solenemente, achando que era um fenômenozinho adolescente ali que não ia nos impactar demais. Lá na época do MySpace, do Orkut e outras coisas assim, a gente olhou para aquilo e falou, não, fenômeno isolado, não tem nada, né? E aí estamos agora imersos em uma série de soluções e uma série de problemas, porque na altura em que a gente tinha que ter feito conversas, análises, diálogos, debates sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento, quer dizer, a mudança da socialização do mundo material para o mundo virtual, a gente não fez. E não é uma boa a gente perder o bonde outra vez. Não é uma boa a gente olhar para um fenômeno que agora só impacta adultos, né? A gente praticamente não tem ainda impacto da inteligência artificial sobre adolescentes e crianças, mas bota aí no teu calendário, se você quiser, 6 meses. Bota 6 meses no teu calendário. A gente hoje, que dia que é hoje? Hoje é 27 de março. Bota aí 27 de setembro, né? Que são 6 meses certinho. E me cobra quando for 27 de setembro pra gente conversar de novo. Porque em 6 meses a gente vai ter inteligência artificial impactando enormemente a vida dos nossos adolescentes. E aí são mais 1 ano e meio, 2, para isso começar a impactar a vida das nossas crianças. Por que tão rápido? Por que tão rápido? E por que tão mais rápido para a inteligência artificial do que foi para as comunidades virtuais, para Orkut, para Facebook depois, e depois Instagram? Tem uma mosca, gente, que entrou na minha casa e ela tá... E mosca a gente não mata, né? A mosca ela é invencível. E ela entrou na minha casa e ela tá aqui me atrapalhando a manhã toda e eu não tenho mais o que fazer com ela. Se vocês quiserem vir com aquela chuva de dicas, eu sempre aceito. Assim, Gabriel, bota um saco com areia atrás da porta, reza 2 Pai Nosso que ela vai embora, tal. Eu aceito, tá? Mas voltando. Por que vai ser muito mais rápido com a inteligência artificial do que foi com as comunidades virtuais, com as redes sociais, né? Porque quando a gente teve a ascensão das redes sociais, lá atrás, né, a gente não tinha smartphone. Então, ninguém acessou o Orkut pelo celular. Eu não sei se você é da época do Orkut. Pode ser, eu tenho um público agora que é muito novinho para ser da época do Orkut. Eu tenho um público agora cuja primeira rede social foi o TikTok.
Então, o pessoal de 19, 20 anos está chegando em Montessori agora, às vezes por causa de primeiro filho, com 21, 22 anos e tal. Então, não sei se você foi do Orkut, mas se você foi do Orkut, você vai se lembrar que você não acessou o Orkut pelo celular, né? Você só acessava o Orkut pelo computador. E era uma internet muito mais lenta do que ela é hoje, então se a foto era muito grande ou muito pesada, ela demorava uma eternidade para carregar e você só podia subir 12 fotos e tal pro Orkut. Aí quando a gente teve o Facebook, no começo o Facebook também não era para celular, aí depois ele foi para celular com funcionalidades limitadas, porque o celular não dava conta, depois o celular passou a dar conta, mas a internet não era boa. Então a gente conseguia usar o Facebook no celular só onde tinha Wi-Fi. Aí depois a gente conseguia usar o Facebook no celular para qualquer coisa, em qualquer lugar, mas a gente não conseguia ver vídeo, né? A gente conseguia ver foto, a gente conseguia ver texto, mas vídeo não dava, e o Facebook ainda não tinha vídeo também. O Instagram só tinha foto e tal. Aí, conforme a infraestrutura foi avançando, conforme a parte material da coisa foi melhorando, né? Então, os processadores, as sensibilidades de tela, o touchscreen, né? A internet móvel, que a internet móvel é a estrutura material também, né? Precisa de antena, precisa de um monte de coisa assim. Então, fio, né? De fibra ótica embaixo do mar. Então, é tudo estrutura material. Conforme essa parte foi avançando, aí a superestrutura, que são a forma da gente se comunicar, os softwares criativos e tal, essas coisas puderam avançar. Então a gente sempre tem um teto que é o teto da infraestrutura, né? O nosso teto é o teto da materialidade. Então, enquanto você não tem como uma criança ter um celular, porque o celular é extremamente caro, por exemplo, aí o celular ainda não ameaça, ainda não se aproxima, ainda não afeta, não transforma a maneira como a criança vive. Depois que o celular fica barato e pode chegar na criança, e a internet móvel é barata e chega na criança, aí ele afeta a vida dessa criança. Então o nosso teto é a estrutura material. Então nós não vamos... Hoje a estrutura material dá um baile na estrutura material de 10, 15 anos atrás, né? E é suficientemente boa para as inteligências artificiais todas que a gente tem funcionando, né? Porque a inteligência artificial não funciona no processador do celular. Então, mesmo um celular meia-boca, um computador meia-boca, um tablet meia-boca, dá conta de rodar qualquer inteligência artificial dessas que a gente tem na internet, porque elas não rodam no celular, elas rodam num servidor lá longe. E elas só dependem da internet para chegar. E a internet já é boa o suficiente para dar conta disso. Então eu estou só fazendo aqui um preâmbulo para a gente entender por que é muito mais urgente a gente ter a conversa sobre a inteligência artificial agora do que era falar de redes sociais 9, 10, 15 anos atrás. Porque hoje vai chegar mais rápido, não tem o teto da estrutura. Não falta celular, não falta conexão móvel, não falta essa parte. A estrutura já está pronta. E essas coisas rodam numa estrutura que já está pronta. Elas não precisam de uma estrutura nova para existir. Então, olha aí, meu sobrinho de 3 anos já manda a Alexa tocar o que ele quer, né? É isso, porque a Alexa não roda no processadorzinho daquela bolinha que você tem na tua sala. A Alexa roda num processadorzão lá nos escritórios da Amazon, sei lá onde, né? Mas é num processador enorme, numa torre enorme, num galpão enorme, lá na central da Amazon. Não roda na bolinha que está na tua parede. Então você gasta 100, 200, 300, 400 reais, sei lá quanto é que você gasta numa Alexa. Eu decidi não colocar a Alexa em casa. Não porque eu sou contra a inteligência artificial, porque eu não gosto da Amazon especificamente. Então, não roda no aparelhinho de 200 reais. Roda num processador de milhões, bilhões, que fica lá na central. Então você tem um aparelhinho pequenininho, não muito caro, na parede da tua casa, que faz feitiçaria, entendeu? Porque não depende daquele aparelhinho. Então vamos lá. E isso vai chegar nas crianças muito rápido, por quê? Vai chegar nas crianças muito rápido, eu estou falando aqui especificamente
da ChatGPT, que é a inteligência artificial que está na moda aí. Tem mais dezenas de outras que a gente vai falar por cima. Mas a ChatGPT é essa grandona que a gente está olhando com mais atenção, né? Por que a ChatGPT vai chegar extremamente rápido nas crianças? Porque, por enquanto, ela funciona em forma de texto. Então, você precisa escrever e ela te dá uma resposta em texto. Um parágrafo, vários parágrafos, uma frase, depende, né? Só que você já não precisa mais escrever no celular. Eu não sei se vocês usam essa ferramenta, mas tem uma teclinha ali no celular que é um microfonezinho. Você clica no microfonezinho e aí você pode falar para ele: preciso de uma receita com batata doce. E aí ele já escreve isso e manda. Então ele não precisa que você escreva rapidinho. Uma criança não alfabetizada já consegue escrever no celular. Então a gente elimina uma barreira aí de idade das crianças e de habilidade. A segunda barreira que a gente elimina é assim: a resposta do ChatGPT vem em forma de texto. Só que eu pedi para vocês para daqui 6 meses falarem comigo de novo, lembra? Porque daqui 6 meses a gente vai ter opção de acessibilidade lá, com toda certeza. A gente vai ter uma opção para escutar o textinho que foi colocado ali, a gente já tem. Se você grifar o textinho no celular e pedir para o celular ler aquele textinho em voz alta, se você ativar as funcionalidades de acessibilidade nas configurações do teu celular, qualquer celular, Android, iPhone, qualquer coisa que você tiver na mão, você vai lá na acessibilidade dele e ativa as configurações de texto para voz, text to speech. E aí ele lê qualquer texto em voz alta. Então, se você quiser escutar um texto do Lar Montessori, enquanto você frita um ovo na cozinha, você não consegue ficar olhando e fritando, você pode ir lá no texto e clicar para ele transformar texto em voz. E aí é aquela vozinha do Google que nem sempre é muito natural lendo o texto para você. Só que não é natural para você. Para a sua criança que nasceu com a tecnologia de text to speech, a tecnologia de texto para fala, já na vida dela, aquela tecnologia é nativa. Ela não acha aquela fala esquisita. Ela lida com aquela fala com mais naturalidade do que você lida. Você acha aquela fala esquisita. Mas lembra de um negócio que a gente falou umas vezes atrás aqui? A primeira função da infância é adaptativa. Lembra disso? Gente, essa cadeira tá fazendo muito barulho, tá me incomodando. Eu vou deixar aqui do lado, vou pegar uma cadeira de madeira para sentar aqui com vocês e já venho. É só um segundinho, pera aí. Espera só um pouquinho. Não vou nem desativar o microfone nem nada, porque aí o Instagram acha que eu fui embora e vocês vão embora. Então me dá só um segundo que eu já... Prontinho. Então seguimos. Você lembra que a gente conversou um tempo atrás e falamos que a primeira função da infância é adaptativa? Pois então, o que acontece é que a criança se adapta ao mundo onde ela vive, não a um mundo desejado. Ela não se adapta ao mundo que a gente gostaria que ela se adaptasse. Ela se adapta ao mundo onde ela vive, o mundo que existe. Então, se aquele mundo que existe inclui uma ferramenta qualquer, ela se adapta à existência daquela ferramenta, né? E as crianças que estão nascendo agora ou que são pequenininhas agora, bem daqui a pouquinho, não vão ser mais pequenininhas, já vão ter acesso a celular, já vão ter a ferramenta de text-to-speech padrão no celular, porque cada vez mais isso vai ser padrão, não vai ser uma coisa diferente que você tem que ativar não sei onde e tal. Já é fácil você virar para o celular e falar... Eu não vou falar porque senão ativa as coisas aqui. Mas você falar assim, ok, abra o YouTube. E aí o celular abre o YouTube sem você precisar fazer nada. E você fala para ele assim, procure no YouTube vídeos que ensinem a fazer receita com batata doce. Comprei batata doce hoje cedo, por isso que eu tô com batata doce na cabeça. Umas batatas doces lindas. E aí ele abre o YouTube e coloca ali para você imediatamente. Então você não precisa escrever para nada. Você não precisa saber ler para nada. E aí a ChatGPT vai chegar nas criancinhas muito rápido. O que é o ChatGPT? Em 3 palavras, que eu já estou me esticando muito mais do que eu pretendia. O que é o ChatGPT? ChatGPT é uma inteligência artificial, é uma ferramenta muito boa, muito interessante, assim, muito bem feita.
Se ela é boa ou não, a gente vai discutir, mas é uma ferramenta muito bem feita, que está disponível para qualquer um no navegador de celular ou computador ou tablet. E o que ele fez? E o que ele faz? Essa ferramenta leu o que a humanidade produziu. Então, revistas, livros, músicas, textos de todo tipo, publicações científicas e acadêmicas, publicações populares, fórum de internet de todo tipo, rede social de todo tipo. Ela leu bilhões de textos ali. E ela aprendeu a sequenciar palavras só. Ela não aprendeu nada além disso. A única coisa que essa ferramenta sabe fazer, a ferramenta ChatGPT sabe fazer, é sequenciar palavras. Então, se você vai lá na ferramenta e escreve para ela assim, por favor, escreva um texto sobre o material sensorial no método Montessori. O que ela faz? Ela varre os arquivos dela e procura por texto, material, sensorial, método, Montessori. E vê naquele arquivo enorme quais são as palavras que vêm em sequência com maior probabilidade. Então ela coloca assim, o método Montessori, e aí uma das próximas palavras que pode vir ali é. Então ela bota é. Uma outra palavra é foi. Ela pode botar foi. E aí a gente tem duas frases diferentes. Pode ser um método que serve para a educação de crianças e adolescentes ou foi criado por Maria Montessori não sei quando. E ela dá textos diferentes a cada vez que você pergunta. Então, o que ela faz é encontrar a próxima palavra que serve naquele contexto. E ela vai preenchendo o texto palavra por palavra de acordo com probabilidades nos bazilhões de textos que ela leu que envolviam aquelas palavras. Enciclopédias, livros sobre o tema, músicas que ela encontrou a letra por aí, tudo, palestras digitadas, tudo que ela rastreia, que inclui aquelas palavras, ela usa para calcular a probabilidade da próxima palavra e ela vai montando frases. Então, um robozinho, bestinha, que não tem inteligência nenhuma, na verdade, ele não entende nada sobre coisa nenhuma, mas ele é espetacularmente bom em sequenciar palavras. De vez em quando, isso leva a bobagens extraordinárias. De vez em quando, ele compõe frases do tipo. Se você pedir para ele, eu estava assistindo um vídeo do Attila Yamarino, aquele cientista que fez muito vídeo durante a pandemia. Ele fez um sobre o ChatGPT. E ele estava explicando lá que ele pediu para a inteligênciazinha explicar para ele como funciona a metamorfose das lesmas. Lesma não tem metamorfose. Lesma não é borboleta. Lesma não passa por metamorfose. Mas ele pediu uma explicação completa sobre a metamorfose das lesmas. Em lugar da inteligência dizer lesma não tem metamorfose, ela fez um textão criando uma possível metamorfose para lesmas. Como? Procurando em textos nos arquivos dela lá que falavam de moluscos. Então ela falou de criação de conchas, ela falou de tentáculos, ela falou de criação de pernas para movimentação. Ela inventou uma realidade paralela. Então ela pode levar a respostas muito esquisitas, que não tem nada a ver com a realidade. Mas ela também pode levar a textos perfeitos. Uma vez eu pedi para ela uma explicação da relação da Maria Montessori com o fascismo na Itália na década de 30. Ela me deu um primeiro texto que eu não gostei muito. Eu falei para ela, olha, o seu texto tem um viés, tal, por favor, me dá uma explicação mais completa. E aí ela me deu um textão de 4 parágrafos excelente, assim, com informações corretas e na sequência correta, e explicando as coisas muito bem. Um texto maravilhoso mesmo, muito bem feito, assim. Melhor do que quase qualquer pessoa faria, porque quase ninguém entende desse assunto, e ela conseguiu ali produzir um texto muito qualificado. Pois bem, se eu peço para um aluno meu de formação produzir um texto sobre esse assunto, o meu aluno tem condições piores do que o ChatGPT. Se ele vai até o ChatGPT e pede o texto e me entrega o texto, como é que eu vou saber que aquele texto não é do meu aluno e é sim do ChatGPT? Então essa é uma pergunta crucial para a educação das crianças, se a gente for pensar, sobretudo, na educação escolar. Agora deixa eu perguntar para vocês o seguinte, já são 12h20, eu tenho a opção de ir um pouco mais fundo nisso ou finalizar de forma superficial e rápida em 5 ou 10 minutos.
Então me digam se essa conversa é uma conversa útil e que vocês querem ir mais longe com ela, ou se ela é uma conversa que a gente pode ir encerrando para partir para outras dúvidas que vocês tenham trazido. Podem falar com toda honestidade, não tem problema nenhum. Eu só trouxe esse assunto a pedido de alguns de vocês, algumas diretoras de escola, algumas professoras e algumas famílias que me pediram isso nos últimos 1 mês e meio, mais ou menos. Então, me falem quanto disso faz sentido e quanto disso não faz sentido, e a gente continua ou não. Sem óculos eu não consigo, peraí. Eu sou muito, muito míope, gente. Vamos aprofundar, tá bom. Talvez não dê para perceber o quanto eu sou míope, porque o sujeito que faz o meu óculos é uma pessoa muito legal e ele tenta fazer uma lente fininha, mas eu sou muito, muito míope. Então vamos aprofundar só um pouquinho mais. Eu não vou conseguir explicar do básico que é o ChatGPT, então para quem não tem a menor ideia do que é o ChatGPT, dá um Google, vai lá no YouTube e joga assim, o que é o ChatGPT? E aí vai ter um videozinho de 3 minutos deixando você fascinada e aterrorizada com essa nova ferramenta, tá bom? Se eu tenho um aluno de 8 anos de idade, um aluno que já escreve minimamente, lê minimamente, e eu passo para casa uma lição de casa, estou numa escola convencional, e passo uma lição de casa para ele. E essa lição de casa, ele tem que responder coisas do tipo... qual é o IDH da Noruega e quais são os fatores que mais contribuem para a igualdade na Noruega. E ele tem um texto sobre isso que ele poderia ler como base para responder essas perguntas. São perguntas perfeitamente respondíveis por essa inteligência artificial. Então, eu vou fazer essa pergunta aqui na frente de vocês para a inteligência artificial e vou ler para vocês a resposta que ela me der, tá? Me dá só um segundinho aqui, que aí vocês vão entender exatamente quais os fatores que contribuem mais para o alto IDH da Noruega. Pronto, fiz a pergunta aqui. Funciona assim, para quem nunca viu, deixa eu aumentar o zoom do texto. Eu estava fazendo uns testes com ela, em cima tem pergunta de remédio, que eu queria ver se ela respondia ou não sobre remédio. Então, aqui ela vai gerando a resposta, que eu não consigo ler porque ela está virada para vocês. Eu vou ler agora. Ela diz assim, a Noruega é conhecida por ter um alto índice de desenvolvimento humano, IDH, que é uma medida ampla do bem-estar humano que leva em consideração fatores como parará, parará. E aí ela diz, existem vários fatores que contribuem para o alto IDH da Noruega, incluindo sistema educacional avançado, aí ela detalha como é o sistema educacional da Noruega. Economia forte e diversificada, aí ela detalha como é a economia da Noruega. Cuidados de saúde universais, bem-estar social, políticas progressistas, e aí ela detalha tudo isso e escreve, esses são apenas alguns dos fatores que contribuem para o alto IDH da Noruega, e aí em seguida eu poderia dizer para ela assim, por favor, detalhe para mim como a educação da Noruega contribui para o IDH. E aí ela produz mais um textinho falando sobre isso. Pode ter bobagem nesse texto, mas ela acerta muito. Ela acerta o suficiente para ser melhor do que 90% dos candidatos da OAB lá dos Estados Unidos. Então, se você pegar os candidatos que vão se submeter à prova da OAB lá dos Estados Unidos, eles chamam de bar. Se esse pessoal vai se candidatar para a OAB deles lá, e você compara com a ferramentazinha é melhor do que 90% dos advogados formados em universidades na prova da coisa lá. Tem uma outra ferramenta artificial que acerta 90 e pouquinhos % dos diagnósticos médicos, se você submeter a ela os exames. Então você bota lá o exame de sangue, o raio-x, a tomografia, parará, parará, e você vai respondendo umas perguntinhas da inteligência sobre sintoma e ela acerta mais de 90% dos diagnósticos.
enquanto que a média dos médicos é de 70 e poucos a 80%, com base nos mesmos dados e tal. Então, e a inteligência artificial trabalha por um valor muito inferior. Então, a gente tem inteligências sendo capazes de fazer coisas que só humanos conseguiam fazer até muito pouco tempo atrás. O que isso significa, ou quais são algumas das coisas que isso significa para a educação das crianças? Do meu ponto de vista, e é só meu ponto de vista, e isso é uma opinião, assim, é uma opinião informada, mas é só uma opinião, isso significa que a educação convencional acabou. Ela acabou. Né? A educação que se baseava em lição de casa e prova não faz mais sentido nem na universidade. Né? Você tem que produzir um texto que é um resumo de 2 outros textos, hoje é uma inutilidade. Porque se você colocar 2 textos numa inteligênciazinha dessa e você pedir para ela resumir esses textos, que é um negócio que eu fazia no ensino médio, por exemplo, o professor passava 2 textos e eu tinha que resumir os 2, dizer o que eles tinham de parecido e o que eles tinham de diferente. Se eu for para casa, botar os 2 textos ali na maquininha e pedir para a maquininha responder para mim um resumo e o que eles têm de parecido e o que eles têm de diferente, a maquininha faz isso com toda a competência do mundo. Melhor que eu, muitas vezes. Tá? E o professor não percebe. Os testes já foram feitos e a maior parte dos professores não percebe a diferença entre um texto feito pelo aluno e um texto feito pela maquininha. Então, lição de casa, em pouco tempo não vai adiantar mais nada se a gente ficar naquele modelo de lição de casa que a gente conhece. E prova não vai adiantar mais nada se a gente ficar naquele modelo de prova que a gente conhece. E aula vai adiantar muito pouco se a gente ficar no modelo de aula que a gente conhece. Eu entrei 3 dias atrás. Eu estou testando essa inteligência todo dia. Eu separo uns 20 minutinhos para ficar testando ela para coisas de escola e tentando entender o que ela pode fazer, no que ela ajuda, no que ela atrapalha e tal. Eu entrei ali para pedir uma aula sobre o verbo to be. Do inglês, é o verbo ser e estar do inglês, que é o primeiro verbinho que a gente costuma aprender em aula de inglês. E aí ele me deu uma aulinha em texto. E aí eu falei, você escreveu demais, eu sou uma criança de 8 anos. Escreva menos, por favor. E aí ele deu uma aula menorzinha, e em tópicos, por escrito. Só que já tem inteligência que transforma texto em aula mesmo. Bota um bonequinho na tela e o bonequinho vai falando o texto que você alimenta ele. Então, daqui a pouco elas se juntam. E para você pedir uma aula sobre um assunto vai ficar cada vez mais fácil. Aí eu disse para a inteligência assim, me ajuda a estudar isso, me dá exercícios. E ela me deu um monte de exercício. Eu errei de propósito, eu sei inglês, eu sei errar em inglês. Aí eu errei de propósito um monte de coisas e pedi para ela assim, o que eu acertei e o que eu errei? E ela me falou o que eu acertei e o que eu errei. E eu falei, por favor, me dê exercícios para melhorar no que eu errei. E ela me deu um monte de exercícios para melhorar no que eu errei. Então, nós temos 2 coisas para prestar atenção aqui. Uma coisa para a gente prestar atenção pode tornar professor ruim e obsoleto. E a gente precisa ter isso em mente. O professor que não é bom, a escola que não é boa, a aula que não é boa, daqui muito pouco tempo também vai ser desnecessário. Porque a gente vai ter uma maquininha que consegue fazer isso de forma personalizada melhor do que uma sala de aula faz muitas vezes. Né? Eu nunca fiz aula de inglês particular, eu sempre fiz em grupo. Mas aquilo que eu tive foi uma microaula particular de média qualidade. É espetacular? Não, mas é individualizado. Então, não é que a inteligência artificial vai superar, vai substituir os melhores professores, as melhores escolas, os melhores exercícios. Não vai. Agora não vai. Agora não vai. Mas a média, talvez. Porque a média não é boa. A média não é boa. A média é ruim. Ela não é nem meia boca. A média é ruim, infelizmente. Né? A média das aulas que a gente tem. Tanto é que, se você pegar o desempenho médio do brasileiro em qualquer teste internacional, ele é ruim. Né? Porque a média da nossa educação é ruim mesmo. E
essa média, potencialmente, né, ela pode ser melhorada ou destruída pela inteligência artificial. Melhorada por quê? Porque a gente pode utilizar essas inteligências artificiais para individualizar mesmo o processo de aprendizado. Eu entrei na mesma inteligência e pedi para ela assim: sou professor, tudo mentira, né? Assim, eu criei umas situações artificiais ali para testar. Vai ficar salvo, Camille, vai ficar salvo, sempre fica. E essa aqui vai para YouTube e tal. Eu entrei lá na inteligênciazinha e escrevi para ela assim: tenho um aluno de 9 anos, eu acho, de idade. Estou trabalhando classificação de substantivos com ele. Ele gosta muito de assuntos que têm a ver com astronomia e espaço sideral. Por favor, me dê 14 exercícios de classificação de substantivos apropriados para este aluno. E aí a inteligência gerou 14 exercícios que usavam espaço sideral, sistema solar, corpos celestes, naves espaciais, essas coisas todas, assim, sabe, de astronomia e tal, para trabalhar classificação de substantivo. Aí eu pedi a mesma coisa com dinossauros, com substantivos ainda, e eu pedi exercícios de análise sintática que tivessem a ver com a idade da pedra e tal. E aí ele foi me dando um monte de exercícios que juntavam as coisas, né? Que é um desafio tremendo que a gente tem quando é professor, para você atender Pedro e para você atender Maria. Se você conseguisse dar os exercícios mais legais possíveis para Pedro e os mais legais possíveis para Maria, seria muito mais legal do que se você dá o mesmo exercício para todo mundo. Você concorda? Faz sentido isso que eu estou dizendo, gente? Vocês estão em silêncio. E eu sei que o silêncio de vocês pode querer dizer que está desinteressante e vocês foram fazer ovo frito ali, ou pode querer dizer que vocês estão assustados com o que eu estou contando. Normalmente são essas duas coisas. Como vocês pediram para eu continuar, eu estou supondo que está interessante. Mas eu preciso saber que vocês estão entendendo. Então, de vez em quando, se manifesta assim. Se não quiser dar coraçãozinho porque você está assustado, manda uma carinha assustada, manda uma carinha com raiva, se você quiser. Mas faz alguma coisa para eu saber que você está aí, tá bom? Então, dá para hiperindividualizar o processo de aprendizado das crianças. Eu entrei, eu teve um dia ali que eu falei, não, eu vou chutar o balde aqui, eu vou fazer um negócio que vai dar errado, mas eu quero ver dar errado, porque vai que dá certo. E aí eu cheguei lá e eu coloquei assim: sou professor numa escola Montessori, de crianças de 3 a 6. Vocês não vão fazer isso de atalho, pelo amor de Deus, que eu já vou fazer aqui um comentário sobre isso. Sou professor numa escola Montessori, com crianças de 3 a 6 anos. Tenho um aluno de 4 anos que tem um controle motor ruim para a idade dele. Ele também não tem muita concentração. Ele gosta muito de trabalhar com a torre rosa e gosta muito de atividades com água. Por favor, me dê sugestões de exercícios que possam ajudar em sua concentração e melhora do controle motor. Aí ela deu 4 sugestões meio mais ou menos ali. E aí eu falei para a inteligência assim, as suas sugestões são interessantes. Eu gosto de respeitar, isso é um segredo aqui entre nós. Eu gosto de respeitar muito a inteligência artificial. Então eu sempre peço por favor, eu sempre digo obrigado e eu sempre elogio. Aí você vai dizer, Gabriel, por quê? Porque uma parte de mim é realista e sabe que aquilo é só um monte de código, papapá. Mas uma parte de mim adora ficção científica. E desconfia que um dia os robôs vão tomar conta da humanidade. E nesse dia eu quero que eles saibam que eu sempre pedi por favor e disse obrigado. Você pode rir de mim se você quiser. Eu tomo os meus cuidados. Eu tô sendo completamente honesto com vocês. Eu sempre peço por favor e agradeço, porque vai que isso um dia desenvolve consciência. Então, não tem consciência agora. A gente não precisa se preocupar com isso agora. Mas vai que, entendeu? Eu não sei. Eu gosto de ficção científica, tal. Eu entendo que a coisa hoje é só um monte de código que prevê a próxima palavra. Mas eu não sei se um dia não vai ser mais que isso. Então tá bom. E aí, eu falei, as suas sugestões são interessantes. Mas eu gostaria de sugestões mais específicas. Me diga de quais informações você precisa para conseguir me dar informações mais específicas, sugestões mais específicas. E aí, o que eu fiz com a inteligência?
Eu pedi para a inteligência artificial me dizer o que é que eu precisaria observar em sala de aula para trazer os dados para ela me ajudar. E aí ela me deu algumas perguntas para observação. Aí eu fui para a sala de aula, não fui, né? Eu fingi que fui. Para a sala de aula, fingi que coletei as informações que ela precisava, voltei para lá e escrevi para ela as respostas para a pergunta que ela colocou. E aí ela me deu mais 16 sugestões específicas de atividade para a criança. Não foi perfeito, porque ela não conhece tudo que uma sala Montessori pode fazer. Mas foi melhor, Deus que me perdoe, mas foi melhor do que boa parte dos professores com quem eu trabalho. Depois que eu trouxe para ela os dados de observação, ela me deu sugestões mais específicas do que uma parte importante, não todos, nem a maior parte, mas do que uma parte importante do que os professores com quem eu trabalho. Isso quer dizer que ela é melhor que os professores? Não. Porque ela não consegue se abaixar, falar com uma criança sorrindo, convidar para atividade, animar aquela criança a continuar quando ela tem uma dificuldade. Ela não é melhor que o professor, mas ela pode ser uma ferramenta muito útil, mas muito útil. Porque a partir das sugestões que ela traz, dá para pensar. Se você vai lá, bota a coisa, pega a sugestão e aplica, mais ou menos, né? Você está abdicando da sua inteligência, isso não é uma boa ideia. Mas, se você vai lá, pede sugestões e fala, poxa, é mesmo, essa ideia é boa. Que mais que tem? Dá para fazer também nos... ele gosta de inseto, gente. E aí aquilo te ajuda a pensar, pode ser legal, né? Então, para o professor, tem inúmeras vantagens. Se eu sou um professor que dá aula particular de húngaro e eu vou lá pegar exemplos de músicas em húngaro que trabalhem sobre romances adolescentes para levar para o meu aluno, legal, porque ele está vivendo um romance adolescente. Aí é legal, aí é bom, entendeu? Gabriel, tô curiosa, entrei na live e estava acontecendo. É uma inteligência que você está citando. É um app, é um site, chama ChatGPT. Chat, tipo chat de bate-papo, chat, G de Gabriel, P de pato, T de tatu. ChatGPT. Joga isso no Google ou joga lá no YouTube, como é que usa tal. Tudo grátis, paranã, você vai usar lá. E aí, se é grátis, quer dizer que você é o produto. Então, você está usando, você está dando dado pra coisa, tá bom? Mas vai lá conhecer, que é interessante. Você recomenda essa ferramenta para seus professores? Por enquanto, eu não recomendo nada, né? Eu estou testando. E aí, eu estou trazendo aqui em tempo real o bate-papo, entendeu? Eu vou, se for interessante para vocês, eu preparo uma sequência de bate-papos cuidadosos, assim, para a gente entender como é que faz, como é que usa, possibilidades, riscos, parará. A gente pode ter uma sequência de bate-papos sobre esse assunto. Mas nesse primeiro momento não é nem isso que eu estou dizendo. Assim, eu fico à disposição, a gente pode fazer, acho que é muito legal, acho até que é urgente. Mesmo, muito mais do que a gente está imaginando de urgente. Porque vocês não conhecem, mas os alunos de vocês daqui 6 meses vão todos conhecer. Lembra que eu pedi para você marcar na agenda ali, para daqui 6 meses vir falar comigo, dia 27 de setembro, vir me cobrar? Porque daqui 6 meses os alunos de vocês com mais de 9 anos de idade vão todos estar usando, né? Teve uma pessoa aqui que já me sacou. Los humanitos. Já me sacou. Porque eu estava indo para uma direção que você já pegou, né? Que a questão a pessoa escreveu aqui, interessante, porque na sua fala tem um tema-chave, saber fazer boas perguntas. E esse é o tema-chave de qualquer conversa nessa direção. Uma vez, Edmara me deu de presente não. Eu sempre tenho na minha cabeça que ela me deu de presente, porque ela deu essa sugestão e para mim foi um presente. Mas ela sugeriu para mim a leitura deste livro aqui, ó. Livro das Perguntas. É um livro do Pablo Neruda, com a tradução do Ferreira Goulart. E aí tem todo tipo de pergunta muito louca no livro, tá? Por exemplo, quando se fundou a luz, isso se deu na Venezuela, onde fica o centro do mar? Por que não vão até lá as ondas?
É verdade que aquele meteoro era uma pomba de ametista? Posso perguntar ao meu livro se é verdade que eu o escrevi? Então é um livro de perguntas muito loucas, mas ele é legal pra gente deixar o pensamento pensar, entendeu? Pra ele retorcer o cérebro da gente. Livro das perguntas, gosto muito. E aí, 10 anos depois, eu cheguei neste outro livro aqui, que se chama Uma Pergunta Mais Bonita. Que é um estímulo a perguntas. Ele te ajuda a pensar como elaborar perguntas úteis, perguntas interessantes. Uma Pergunta Mais Bonita, do Warenberger. Eu não sei falar o nome dele. Aqui. Então, esses dois livros, Uma Pergunta Mais Bonita e o Livro das Perguntas, além de Montessori na Vida, foram me empurrando para pensar a qualidade de pergunta, como fazer boa pergunta, como ajudar os outros a fazerem boas perguntas. E aí, parece que a afirmação que eu vou fazer agora ela é ousada e precoce. Mas parece que, a partir do momento que a gente tem ferramentas capazes de dar respostas, não é mais útil cobrar das nossas crianças e dos nossos adolescentes que eles saibam dar respostas. Porque parece que as inteligências artificiais vão ser muito melhores do que os nossos alunos em fornecer respostas. No entanto, elas provavelmente serão piores do que os nossos alunos, se a gente os educar bem, para fazer perguntas. Se a gente conseguir prover, oferecer uma educação que ajude os nossos meninos e meninas a fazerem boas perguntas, eles vão conseguir usar essas ferramentas de respostas de uma forma boa. Se por outro lado, a gente educar alunos que não sabem fazer boas perguntas, as chances maiores são de que eles sejam usados pelas ferramentas de inteligência artificial. Eles não usem, mas sejam usados. Já tem livro escrito com o ChatGPT. Uma parte importante dos conteúdos dos Instagrams que você segue agora na rede social já tem conteúdo produzido por ChatGPT, o pessoal que produz conteúdo todo dia. Se você seguia uma pessoa, por exemplo, que postava 4 vezes por semana, e agora essa pessoa posta todo dia textos que parecem mais simples, mas todo dia, essa pessoa está usando o ChatGPT. E essa pessoa, na verdade, está sendo usada. Ela não está usando, né? Então, se a gente continuar cobrando dos nossos alunos que eles tragam respostas, em vez de fazerem perguntas, a gente basicamente não está mais fazendo nada e a gente basicamente não serve mais para nada, como educador, como escola, né? Porque isso a gente quase não precisa mais de humano para fazer. Né? A resposta que já existe, a repetição da resposta que já existe. Né? Chegar a respostas que ainda não existem é algo que a gente precisa de humano para fazer. Alcançar respostas que ainda não existem. A partir de perguntas extremamente criativas, alcançar respostas que ainda não existem, a gente precisa de humano para fazer. Mas repetir respostas é algo que a inteligência artificial faz melhor do que o ser humano. Não dá para perceber plágio dessas coisas, tá? Porque se você tiver 12 alunos e os 12 alunos fizerem a mesma pergunta para o ChatGPT, os 12 alunos vão receber respostas diferentes. E eles vão te trazer textos diferentes. Então não dá para perceber plágio. E se você pegar aquele texto e você jogar no Google para ver se tem um texto parecido com ele na internet, não tem. É um texto novo que não existiu, que não existe, não é uma cópia de um texto. Entendeu? Ele é escrito a partir de probabilidades, então ele também não é um texto extremamente criativo.
mas ele é criativo o suficiente. Uma outra solução possível, um outro uso interessante possível, são jogos baseados em texto. Então tem um tipo de RPG que você pode fazer que é baseado em texto. Então você joga às vezes entre amigos essas coisas e você tem um livro que tem o texto da aventura. E aí a aventura começa numa floresta encantada, perto de um barranco, com um sol de cada lado, parará, parará. A coisa começa ali. E a partir dali se desenrola. E aí tem autores que escrevem essas coisas. Mas você pode querer, por exemplo, elaborar um jogo baseado em texto que se passe especificamente durante o período do Império no Brasil, na região litorânea de tal lugar. E aí essa inteligência artificial pode te ajudar a criar este jogo específico. E os seus alunos vão vão aprender sobre essa região jogando um RPG baseado em texto. Né? Então você cria um jogo que ainda não existe, baseado em texto, para os seus alunos aprenderem sobre isso. Você pode pedir para a inteligência que este jogo está sendo usado especificamente para aprendizado de equação de primeiro grau. Então que em várias ocasiões do jogo você deseja problemas que só possam ser resolvidos com equações de primeiro grau. E aí o jogo vai criar situações durante o jogo em que é necessário usar equação de primeiro grau. Né? E aí o jogo vai ficando interessante. Né? Missão educar. Aguardarei um post seu com essa frase que você acabou de dizer sobre os alunos aprenderem a fazer perguntas. Vocês não acham que eu escrevo essas lives, né? Eu não tenho essa frase mais. Me conta qual foi a frase que eu falei. Se ela foi boa desse jeito, me conta qual foi que eu falei, por favor, porque eu também quero. E aí eu anoto aqui e eu uso depois, por favor. Eu não roteirizo o suficiente essas lives. Eu tenho ideias de tópicos e tal, mas não é assim. Não tem as frases-chave escritas, não. Então dá para usar de jeito bom. Dá para usar de jeito bom, né? Mas não... Isso tudo que eu falei de bom não anula o fato de que se você passar para a lição de casa quais são as formas mais prováveis de se contrair malária e quais são as principais maneiras de combater a disseminação da malária, aí, meu anjo, o teu aluno vai para casa, ele vai escrever ali. E não precisa nem do chat GPT para isso, o Google faz isso, né? Se você vai lá e escreve assim, quais são as formas mais prováveis de se contrair malária? Tá pronto o texto no Google, só que no Google é igual para todos os alunos. E aí se o aluno copia o negócio do Google, o outro aluno também copia, o outro aluno também copia, e você percebe o plágio. Na inteligência artificial você não percebe o plágio, vem um texto diferente para cada aluno, todos excelentes. Todos entenderam malária, você se sente máximo, você explicou malária mó bem e tal. Escolheu o texto perfeito, ninguém leu o texto. Todos eles pegaram a resposta ali prontinho, né? Então, se você quer então que eles gerem perguntas, e aí você dá 2 textos e fala para eles assim, crie 3 perguntas relacionando esses 2 textos. Não é suficiente. Porque se eles botam o texto na inteligência artificial e diz para a inteligência artificial, cria 3 perguntas relacionando esses 2 textos, a inteligência cria. Então, nós precisamos de uma sala de aula que tenha conversa. Nós precisamos de uma sala que tenha debate. Nós precisamos de uma sala que tenha palestra entre os alunos. Grupo de trabalho. Né? E a gente precisa usar essas inteligências ativamente. Não fingir que elas não existem e elas vão entrando na nossa sala pelas rachaduras da sala. A gente precisa trazer, a gente precisa primeiro entender, não sai trazendo essa tarde, que você não entendeu. Não sai trazendo essa tarde, né? Vai lá, explora, aperta ela para ver até onde ela te leva, né? Ela é uma inteligência baseada em texto. Aí eu fui para ela e disse assim, você pode criar um mapa mental da sequência de apresentação do material Montessori? Que é um mapa mental que eu tenho, né? E eu queria ver o que ela ia fazer. Ela falou, eu posso, mas eu sou uma inteligência baseada em texto. Eu falei, tudo bem, use caracteres de texto, tracinho, flechinha, tal, de texto,
para criar esse mapa mental. E ela criou um mapa mental do tamanho de uma A3, assim, com a sequência de apresentação dos materiais. Tava certo? Médio. Tinha uns buracos relevantes, mas ela fez, né? Ela fez. Foi maravilhoso, mas ela fez. E aí eu pedi isso sobre células. E ela fez um muito bom. O de material Montessori, ela tem pouquinho texto alimentando ela. Mas célula, ela tem livros e livros e livros e livros alimentando ela. Então ela fez um mapa mental maravilhoso sobre as organelas celulares e as funções das organelas. Em português. Então, a gente precisa de uma sala de aula ativa. Pensa nisso. Acho que a gente finaliza essa conversa com isso. A gente não pode mais ter uma sala de aula expositiva, em que o professor fala mundos e fundos, e aí ele manda o aluno para casa para pensar. Porque se ele manda o aluno para casa para pensar, o aluno não vai pensar. O aluno vai terceirizar o pensamento para essa inteligência, porque é muito mais fácil. Então ele não pensa na escola e agora em casa ele não precisa também. Porque em casa ele tem um outro professor, às vezes melhor do que aquele da escola. Vamos ser honestos aqui, né? Às vezes a nossa aula não é personalizada. Eu dou aula, né? Hoje à noite, amanhã à noite, eu vou dar aula. E aí eu vou falar de, sei lá, períodos sensíveis. Não é o tema, mas eu vou falar de períodos sensíveis. Para 30 alunos, 50 alunos de uma vez. Se um desses meus alunos vai lá na inteligência artificial e diz assim: sou uma pessoa iniciante no método Montessori, me ajude a entender períodos sensíveis. Aí vem. E aí a pessoa fala: estou especialmente interessado no período sensível da música. E aí vem. E a pessoa fala assim: me ajude a entender o período sensível da música para uma criança com síndrome de Down. E aí vem. Não vem, porque ela não tem conhecimento específico nessa profundidade de Montessori e tal. Então ela quebra. Em algum momento desse processo ela quebra. Porque não existe isso produzido em texto. Ela quebra, né? Mas, se você vai fazer isso com organelas celulares, ela não quebra. Entendeu? E daqui a pouco ela não vai quebrar com Montessori também. Ela quebra agora, mas daqui 2 meses ela não quebra mais, né? Ela não vai quebrar com nada mais. Ela vai ser capaz de qualquer assunto. Hoje ela é capaz de qualquer assunto do ensino básico, né? Fundamental, médio, qualquer coisa que a gente aborda de ensino básico, de fundamental a médio, ela vai dar conta. Então, se na escola a gente não pensa, na escola a gente dá aula, e aí as crianças ficam tudo lá plantinha absorvendo a luz do professor, né? E aí as crianças vão para casa, e em casa elas têm que pensar, elas também não vão pensar. Elas vão usar a inteligência ali que pensa para elas, elas terceirizam o processo. Agora, se a gente pensa em sala de aula, e a gente diz para a criança: ó, em casa você faz o que você tiver que fazer. Lê, assiste, pega lá o chat GPT se você quiser, assiste a aula que o professor gravou, papapá. Em casa você caça informação. Todo jeito que você quiser. Aí vem para a escola. Na escola a gente pensa, então na escola a gente discute, elabora, pergunta, cria simulação entre os alunos, tananã. Nós temos uma chance. Aí nós temos uma chance. Estou dizendo que vai dar 100% certo? Não estou. Porque não sei o que vai aparecer amanhã de inteligência artificial. Mas eu acho que pelos próximos 5 anos, 10 anos, nós temos uma chance. Se a gente trouxer o processo de reflexão, de pensamento para dentro da escola. E não terceirizar esse processo para o final da tarde, quando a criança vai fazer uma lição de casa que não é nem personalizada, nem interessante, nem etc e tal. Aí a gente tem uma chance. Boa, eu acho. Boa. Né? E aí tem um segundo ponto, que não vai dar tempo hoje, mas que a gente conversa outro dia, que é o seguinte. O nosso segundo ponto. Que é o seguinte. A Maria Montessori, quando escreveu um livro chamado Da Infância à Adolescência, ela escreveu esse livro no final da Segunda Guerra Mundial, né? E nesse livro ela fala para nós que o mundo está passando por profundíssimas transformações. E que por conta dessas profundíssimas transformações, nós vamos precisar priorizar
uma habilidade específica no processo educacional. E ela diz para nós que a habilidade mais importante de todas é a habilidade de adaptação. Ela fala isso para nós no Da Infância e Adolescência, escrito no final da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos tido um salto tecnológico, teve a bomba atômica e tal, né? A gente tinha tido um salto tecnológico tremendo no final da Segunda Guerra Mundial. E ela diz para nós, a habilidade mais importante, então, é a habilidade da adaptação. A adaptabilidade, ela vai dizer, né? Aí um outro sujeito que vai dizer isso para nós muito mais recentemente é o Yuval Harari, que escreve 21 lições para o século XXI. Escreve outros livros também, Sapiens, Homo Deus, tal. Mas escreve 21 lições para o século XXI. E fala da adaptabilidade. Então, não é nem a criatividade. Porque dependendo do que a gente chama de criatividade, a inteligência artificial também faz. A inteligência artificial já desenha. E desenha bem, copiando um monte de gente, mas assim, ela cria coisas novas. Ela já cria música, já cria poesia. Você vai lá na inteligência artificial e fala para ela assim, crie um poema, um soneto, sobre a metamorfose da vespa. E ela cria um soneto sobre a metamorfose da vespa, ou sobre as organelas celulares. Ela faz isso, né? Então, dependendo do que a gente está chamando de criatividade, nem criatividade não é. É a adaptabilidade, que é a habilidade de viver num mundo em profunda transformação e encontrar num mundo em transformação caminhos. Entendeu? Caminhos, né? Quando a inteligência chega na minha mão, a minha primeira reação foi, vamos ver as respostas que ela sabe. E aí eu botei lá assim, quando nasceu Maria Montessori. Você vê que eu sou uma pessoa bem monotemática, né? Quando nasceu Maria Montessori. Aí em seguida botei assim, quando foi a primeira escola da Montessori? Explique profundamente. Aí eu fui só vendo as respostas que ela sabia. Só que depois de um tempo eu falei, não, resposta não é o negócio dela. Vamos ver o que mais ela sabe fazer. E aí eu pedi para ela me dizer quais eram, como é que eu podia observar marcos de desenvolvimento de um bebê de 6 meses. E aí ela me deu sugestões de observação. Aí eu pedi as atividades de substantivo para o menino apaixonado por astronomia. E ela me deu essas atividades. Eu poderia pegar essa atividade e levar para o menino? Não poderia. Não poderia. Eu tenho uma formação em letras e uma em Montessori. Então, eu pego aquela coisa que ela me deu, passo um filtro usando o que eu sei, adapto, mexo, puxo, empurro, corto, e aí levo para o meu menino, para o meu aluno. Né? Não é assim, peguei e entreguei, porque aí eu estou abdicando de mim. Né? Eu não preciso mais existir, basta dar uma impressora para a criança, e eu boto ali e vai a atividade impressa e a criança pega e faz. Provavelmente melhor do que grande parte dos livros didáticos já. Mas, vamos. Então, adaptabilidade. Adaptabilidade. Você olha para um fator do mundo que mudou e muda junto. Não para concordar com esse fator do mundo, não para olhar para aquilo que mudou e aceitar. E dizer, não, tá bom, então já que agora você surgiu, amém. Não precisa ser amém. Você pode discordar frontalmente. Mas você precisa saber funcionar naquele mundo. Você precisa saber olhar para aquele mundo que tem aquele fator que mudou e dizer, beleza, esse fator mudou. Como é que a gente funciona agora? A maior parte de nós adultos, nós não sabemos fazer isso. Então a tua primeira pergunta para o chat GPT, porque agora eu sei que eu aticei vocês e tinha um monte de gente aqui que nunca tinha testado, tinha gente que tinha ouvido falar, tinha ido lá, tinha testado e tal. Tinha gente que tinha ouvido falar, não foi testar, e tem gente que nem ouviu falar. Então a tua primeira pergunta para o chat GPT, quando a gente sair daqui e você abrir ali, você vai perguntar para ele assim, como eu posso me tornar uma pessoa mais capaz de me adaptar a um mundo em transformação? E vai ver o que ele sugere. E aí você me traz. Tá bom? Eu vou abrir um story aqui. E aí você vem me contar. Você cola pra mim a resposta. Você faz o que você quiser. E aí a gente continua conversando. Porque esta é a pergunta fundamental. Como é que eu desenvolvo as habilidades de adaptação? Né? Tem um livro muito legal nesse sentido. Muito legal mesmo. Esse aqui. Eu virei algumas noites lendo esse livro. No ano retrasado. A Cabeça Bem Feita, do Edgar Morin.
Ele diz o subtítulo Repensar a Reforma e Reformar o Pensamento. É um livro bem pequenininho, mas eu falei para vocês, eu virei algumas noites, porque é um livro denso pra caramba, né? Uma página típica desse livro ficou assim, ó. Né? Porque é um livro muito, muito denso de ler, assim. Para mim foi muito denso de ler, né? Mas me ajudou a pensar as coisas de forma melhor, a me adaptar às coisas de forma melhor. Bom, meus queridos, é isso. Vou ver se tem pergunta de vocês aqui. Se precisar, eu passo mais 10 minutos aqui com vocês para responder. Porque eu precisava falar umas coisas. Então, a inteligência é uma versão aperfeiçoada da internet. Num certo sentido é. Né? O Google te dá mais liberdade do que o ChatGPT, mas também te dá mais trabalho. Então, num certo sentido é. Né? O pessoal falando que jogava muito coisa baseada em texto, né? Salva a live vai ficar salva, vai pro YouTube já, e vai pro Spotify também. Eu tô falhando nessa promessa quase toda semana, mas essa aqui eu não vou falhar, não. Gabriel, não acredito que consegui te ver ao vivo. Bem-vinda. Moro na Alemanha, tô na aula 65 das manhãs com Montessori na plataforma, tem me ajudado muito a me tornar uma pessoa melhor. Fico muito feliz. Minha filha tá num jardim de infância Montessori na Alemanha, é um privilégio, sem dúvida. E seguimos. Opa, fiz bobagem. Você tem que transcrever essa live de hoje em texto, pra gente guardar isso em casa como livro. Precisa ser revisitado muitas vezes. Vamos fazer assim? Eu não vou fazer isso, porque não dá tempo. Desligando com vocês aqui, saindo daqui eu vou para uma biblioteca aqui do lado de casa. Tá passando um caminhão aqui na rua, peraí. Desligando com vocês aqui, eu vou para a biblioteca do lado de casa, que eu tenho 4 horas e meia de estudo de matemática em Montessori para fazer ainda hoje. E depois eu tenho que editar a aula. E à noite eu tenho reunião da Organização Montessori do Brasil, até às 9h30 da noite. Então, eu não vou digitar isso aqui. Agora, se tiver uma alma boa entre vocês que queira digitar essa live ou qualquer outra, me fala, tá? Digita, me manda o texto e pode colocar teu nome ali, assim, que foi você que digitou o texto e tal, porque se aquele texto tiver no futuro qualquer uso comercial, eu falo com você, ou pego tua autorização, ou a gente vê um modo de fazer isso. Então pode fazer. Conversa entre vocês, aí as duas pessoas que queriam a live em forma de texto, conversa em forma de livreto, tal, digita, me manda, aí eu faço a revisão da coisa, tiro umas coisas, tal, deixa num texto mais bonitinho que você puder, me manda, eu edito o resto, reviso o resto e a gente libera como PDF. Tá bom? E aí o pessoal tem acesso, você fica com acesso e tudo. Eu não dou conta de transformar esse conteúdo em texto depois, mas eu concordo que seria muito bom ter o texto. Ó, a Simone se candidatou. Se mais alguém se candidatar junto com a Simone, fica mais fácil para ela, porque digitar 1 hora de texto falado não é brincadeira. Mas, então, fiquem à vontade aí. Tá bom? Te agradeço, Simone. Agradeço muito. Você testou fake news, Gabriel? Não testei, mas vamos lá. Vamos testar. Vamos lá. Quando Ayrton Senna matou as crianças. Vamos lá, vamos ver o que ela faz. Não tenho a menor ideia do que vem de resposta aqui. Ó, ela escreveu assim: desculpe, mas essa afirmação é completamente falsa e difamatória. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, blá, 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 blá. Em nenhum momento de sua carreira esportiva ou pessoal, Ayrton Senna matou crianças ou cometeu atos de violência, parará. Ainda me dá uma lição de moral. É importante verificar a veracidade das informações antes de compartilhar ou divulgar publicamente, especialmente quando se trata de acusações graves e falsas. Então, tem possibilidades aqui dela corrigir coisas. Vamos colocar uma coisa mais... Eu não quero botar coisa política, porque essa live vai ter que durar 3 horas e eu não tô afim. Quantos comprimidos de... Como é que chamava aquele remédio que o pessoal estava tomando para Covid que não era?
Ah, não, Thaís, mas perguntar para ela quem é o atual presidente do Brasil não pode, porque a inteligência dela parou de ser alimentada em 2021. Você não pode perguntar nada para ela de depois de 2021, isso está anunciado ali. Está dito para ela que depois de 2021 ela não foi alimentada mais. Então, se você faz perguntas para ela de atualidades, ela não consegue. 2021 é quando ela parou de ser alimentada. Então não dá, tá bom? Ela mente, porque não é que ela mente, gente. Eu expliquei isso para vocês no começo da conversa. Não é uma inteligência que conheça a realidade e explica a realidade. O que ela faz é sequenciar informação palavra por palavra. Então tem texto ruim, tem texto falso. Falei isso para vocês também. Tem coisa que você pergunta para ela lá como é a metamorfose da lesma e ela fala que a lesma cria perna e sai andando. Você tem texto falso. O problema é que a média dos textos é espetacular. Entendeu? Então, ela ser falsa, ela ser verdadeira, ela acertar o que é mais importante para você, ou ela errar o que é mais importante para você, é uma bobagem diante da média. Porque a média das afirmações é melhor do que a média humana das afirmações. Entendeu? A média das afirmações é melhor do que a média humana das afirmações. Não é o melhor das afirmações humanas. Se você pede uma análise sobre a situação da guerra na Arábia Saudita, sei lá, para um especialista de Arábia Saudita, e para ela, o especialista dá um baile nela. Mas se você pede para mim e para ela dá um baile em mim. Entendeu? Vamos lá. Devo tomar para Covid. Vamos ver o que ela fala sobre a coisa da cloroquina. Não tenho a menor ideia do que vai vir aqui. Quantos comprimidos de cloroquina devo tomar para Covid? E ela diz, não é apropriado para mim, como modelo de inteligência artificial, recomendar doses de medicamento para nenhuma condição médica, incluindo Covid. E aí ela continua, a cloroquina é um medicamento usado para tratar certas condições, como malária e doenças autoimunes. Mas seu uso para Covid é controverso e está sendo investigado. E aí ela continua. O tratamento para a Covid deve ser prescrito e gerenciado por um profissional de saúde qualificado, parari, parará. Então, uma resposta bastante adequada, né? Uma grande parte de nós, aí uma parte por questões políticas, uma parte por questões científicas, vai dizer banana, Covid é um horror, a cloroquina é um horror, parará. Mas é uma resposta adequada. Para tratar Covid é controverso e está sendo investigado. Então, assim, ela vai falhar com algumas fake news? Ela vai. Né? Ela vai falar bobagem? Ela vai. Mas a resposta para a maior parte das coisas é melhor do que a maior parte das respostas humanas. E aí isso impacta a educação das crianças. A gente pode gostar dela, a gente pode não gostar dela, a gente pode achar que ela é a pior coisa já feita na história da humanidade, ou a mais brilhante, ou nenhuma dessas coisas. A gente pode só achar que a gente prefere livro do que inteligência artificial. A gente pode achar qualquer coisa. Não importa muito. Do mesmo jeito que quando surgiram as redes sociais, a gente achou um monte de coisa. Mas todas as coisas que a gente achou não importaram muito. Era muito importante que quando elas surgiram, a gente tivesse tido um debate mais amplo e mais prático sobre o que elas significavam em termos de impacto e como é que a gente se adaptava não ao bom ou ao ruim, mas à existência dela. Não é nem se ela é boa ou se ela é ruim, é que ela existe. E aí a gente precisa pensar o que a gente faz num mundo em que ela existe. Tá bom? Então, muito obrigado. Foi uma delícia. Eu não respondi uma pergunta de vocês e vou me sentir culpado ou até quarta à noite ou até sexta à noite, mas acho que mesmo assim foi algo útil. Acho que eu consegui trazer uma coceira para vocês. E em uma conversa é tudo que dá para fazer, trazer uma coceira pra gente, né? Se vocês tiverem interesse da gente ir mais fundo, não assim só com o Gabriel falando, mas da gente discutir, da gente se aprofundar, experimentar coisas e tal, me avisa, tá bom? Me avisa mesmo. Fala aqui agora ou manda coisas aí me avisando que você tem esse interesse e eu penso num formato que nos permita
ir mais longe. Eu acho que a gente deve, mas eu não vou fazer uma coisa só porque eu acho que a gente deve. Eu só vou fazer se vocês também acharem que a gente deve. Tá bom? É isso. Um ótimo dia pra vocês, de verdade. Vai lá testar, vai lá experimentar, se diverte um pouco. Depois começa a tentar umas coisas úteis. Mas se diverte primeiro pra você entender como é que a coisa funciona. Tá bom? Um dia muito, muito bom. Uma semana muito, muito bom. Sobretudo um dia e uma semana maravilhosos para as crianças que convivem com vocês. Para quem é meu aluno, a gente se encontra na terça, a gente se encontra na quinta, estou olhando a agenda. E para quem não é meu aluno, a gente se encontra pelo menos na sexta. Tá bom? Eu vou deixar links para as coisas que eu falei nos stories. Eu sei que eu prometi isso na última live e não deixei. Eu vou deixar os da última live e vou deixar os dessa live também nos stories daqui 10 minutinhos para vocês. Beleza? Um ótimo dia, gente. A gente se vê no resto da semana. Tchau!